Graça e paz, meus queridos. Bom dia mais uma vez. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Queria chamar a sua atenção para a gente orar ao nosso Deus. Amém? Oremos. Pai querido, nós estamos diante da tua presença. Agradecidos, meu Pai, porque tu és maravilhoso. Queremos pedir a Deus que o Senhor venha nos orientar nessa palavra que vamos ler, que vamos meditar um pouco nela, que o Senhor venha dirigir as nossas mentes, para que possamos, Pai, entender e compreender o Teu querer. Nos abençoa aqueles que vão ouvir essa palavra, que eles possam, meu Deus, se render ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, hoje nós temos um texto muito conhecido, está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Você que estiver perto de uma Bíblia aí, aproveite e abra no livro de Filipenses, no capítulo 1, e nos versículos de 27 ao 30, que diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis está em mim. Amém, meus queridos? Muito bem, aí está uma bela passagem do Evangelho de Cristo Jesus. Meus queridos, aqui nós podemos observar a exortação de Paulo para exercermos aí a nossa santidade, para exercermos a fraternidade, para termos aí uma perfeita comunhão, não somente na vertical, mas também na horizontal. Vertical referente a Cristo e você, mas na horizontal é você e seu irmão, seu amigo, seu vizinho, seu parceiro, seja quem quer que seja. Mas nós precisamos viver realmente essa realidade do Evangelho e ter essa visão, primeiro vertical, depois horizontal. Se você tem essa comunicação vertical, ou essa comunhão vertical, ou seja, você é uma pessoa ligada a Deus pela oração, pela comunhão com Deus, e você não tem ela na horizontal com o seu parente, seu irmão, seu vizinho, seu irmão em Cristo Jesus, fica falha a sua palavra de cristão, fica falho o seu modo de crer, de pensar que é cristão. Amém? O Senhor diz que se nós não adoramos, se nós não temos comunhão com aqueles que nós podemos ver, tocar, sentir, imagine a nossa comunhão com Deus. E ele também é muito enfático lá em 1 João, nessa questão que eu acabei de citar. Ele também diz o seguinte,
que se nós não temos comunhão com o nosso irmão, é mentirosa a nossa fé. Amém? E o Evangelho, meus queridos, ele proporciona isto. O Evangelho é comunicação, é comunhão. O Evangelho, amados, ele é o elo que liga Deus aos homens. Ele primeiro liga você a Deus, e depois liga você aos homens. Ou seja, de um modo geral, a todas as pessoas. E é através disso que nós podemos exercer a nossa fé, mostrar que somos verdadeiramente cristãos, diferente daquilo que Deus diz, daquilo que nós muitas vezes praticamos. É isso que eu quis dizer. Então, queridos, o Evangelho é isso. E nós temos aqui 2 pontos que precisamos tratar dele, falar sobre ele. Vamos dizer assim, meditar sobre isto. Esses 2 pontos. O primeiro deles é vivendo de modo digno do Evangelho. Nós precisamos viver dignamente. Aqui já diz no primeiro versículo que lemos, o versículo 27, que diz assim: somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Olha só. Então, meus queridos, o Evangelho de Cristo não é somente nós dizermos que somos cristãos. Nós precisamos viver como cristão. Nós precisamos sentir o verdadeiro amor de Deus, né? Nós devemos estar com Jesus Cristo, mostrando que temos comunhão com Ele. Nós precisamos saber de que nós estamos falando de um Deus que é puro, que é verdadeiro, que é bom. Muitas vezes nós dizemos que somos cristãos e estamos vivendo pior do que os que não são cristãos. Então é muito importante você pensar nisso para não se contaminar com essa gente que às vezes se diz crente e na realidade ele não tem nada a ver com crente ou com cristão, aliás, né? Com crente talvez ele até tenha, mas como cristão talvez não. E a palavra de Deus diz aí que a palavra do Evangelho, irmãos, nós temos que compreender isso. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz que é bem assim, olha: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gentios ou dos gregos, como somos nós, os gentios, né? Então está aí, é o poder de Deus. Então o Evangelho, querido, nós devemos andar dignamente porque ele é o poder de Deus. Se nós dizemos que somos evangélicos, dizemos que somos cristãos e vivemos pelo Evangelho, por que nós vivemos muitas vezes defraudando o Evangelho, falando coisas que ele não diz, acrescentando coisas nele? E olha que a Bíblia já é muito forte nisso, né? Ela diz que se nós acrescentarmos ou tirarmos um tio ou um jota da sua palavra, as pragas contidas na palavra de Deus cairá sobre nós. Então nós temos que viver dignamente conforme o Evangelho diz. Não podemos ultrapassar nem ficar aquém para não sermos contaminados. Então, vivendo de um modo digno do Evangelho. Como? Então nós temos aí firmes com o Senhor. No capítulo 4 do livro de Filipenses, aqui ele diz o seguinte, olha como ele diz, versículo 1: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim, firmes no Senhor, amados. Firmes no Senhor, amados. Então, a firmeza é exatamente uma das coroas que o evangelista recebe quando ele evangeliza uma pessoa e aquela pessoa aceita Jesus e ele permanece fiel a Deus, firme na sua promessa, né? Então tá aí. Então, como? Ele continua perguntando. B. Unidos no Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz que o Espírito é que opera tudo em todos,
Nós temos o mesmo sentimento, devemos ter o mesmo sentimento. O Espírito é que nos dá os dons, e esses dons, meus queridos, nós temos que exercer conforme Deus vai nos dando, distribuindo. Às vezes eu vejo pessoas aí se esborrachando para ter tal dom, mas se Deus não quis dar, meu querido, ora a Deus e agradece porque Ele não quis te dar, talvez você não soubesse usá-lo, né? Então, te conforma com o dom que Deus já te deu. Então, vai em frente, continua com o teu dom, esquece aquele que você não tem ainda, porque se um dia Deus quiser te dar, Ele te dá. Não precisa você sair correndo atrás, porque quando você recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já vem um pacote completo, os dons, Deus já manda para você aquele que você vai executar, para que o Evangelho possa ser transmitido a partir da tua vida. Amém? E letra C, lutando pelo Evangelho. Lutando pelo Evangelho. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, Paulo diz que ele lutou pelo Evangelho. E nós, irmãos, muitas vezes nós vemos tantas coisas acontecerem na nossa cara, e as pessoas denegrirem o próprio Deus. Às vezes eles consideram Deus como qualquer coisa. Essa semana passada eu estive com uma pessoa e ele chegou a dizer assim, falando dos fenômenos da natureza, e chegou a dizer que Deus é a natureza. Eu disse, alto lá, você está redondamente enganado. Se você crê assim, pode mudar o seu modo de pensar, porque Deus não é a natureza, não. Deus é muito além da natureza. Ele criou a natureza. Entende? A natureza foi feita por Deus. Portanto, meus queridos, você não deve deixar Deus ser comparado com qualquer coisa, não. E a natureza para Deus é qualquer coisa, porque é uma feitura da sua mão. Agora, Deus não é qualquer coisa. Deus é Deus infinitamente para todo sempre. Amém? Ainda que você não creia nele, ele continuará sendo Deus. Então creia em Deus. E a natureza nunca será, nunca foi, nunca será Deus. Amém? Segundo lugar aí, amados, é quanto ao mundo. Irmãos, o mundo, a Bíblia já diz que ele jaz no maligno. E nós, como vamos levar o Evangelho, o próprio Jesus diz que nós temos que ter cuidado, porque o mundo jaz no maligno. E ele diz assim, olha, eu vos envio para o meio dos lobos. Você como ovelha, meu querido, minha querida, você está sendo enviado para o meio dos lobos. Então você tem que ter um discernimento, você tem que ter uma condição de entender quando o lobo está vindo sobre você. E quem será o lobo diante de você? É lógico que ninguém está com uma tarja na testa dizendo assim, eu sou mau, ou eu sou lobo, ou eu sou o anticristo. Não, o que você precisa é orar ao Senhor para que Ele possa te ajudar. E se Ele quiser, te dê o dom de discernimento para você entender com quem você está lidando. Amém? E é interessante, meus queridos, que nessa colocação aqui, Paulo faz uma colocação muito importante. Ele diz ainda no versículo 27, ele diz, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouçam acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente comigo, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Então, meus queridos, Paulo diz, olha, pode você estar ausente, pode ser que alguém vá, ou que esteja aonde estiver, né? Ele ouça ou veja de você o Evangelho sendo combatido, né? Para não dar lugar às seitas. Meus queridos, a gente
tem observado e às vezes até concordado com tantas seitas por aí, falando do Evangelho de um modo distorcido, e nós engolimos, né? Ou eles enfiam de goela abaixo em nós, de uma forma tão sutil que quando você menos espera, você concordou com ele. Isso é um perigo. Então, quanto ao mundo, meu querido, nós precisamos estar inteirados de que ele jaz no maligno, e do mundo não vem nada de bom, porque a própria palavra de Deus diz: se queres alguma coisa, pede ao Senhor que ele dá liberalmente. Ele diz que não lança em rosto, e vem de lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de dúvida, lá em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 12. Amém? E aí, amados, quanto ao mundo, eu quero destacar aqui mais 3 colocações interessantes. Não intimidados. Isto, literalmente, no original, ele diz mais ou menos dessa forma: debandados, como cavalos, sabe, assustados. Essa linguagem aí, não intimidados. Então, você tem que estar certo, seguro do que você está vivendo, para você não sair debandado com medo daquilo que estão lhe propondo que seja coisas mais difíceis, que você não entende e deixa você verdadeiramente intimidado. Outra colocação: nós devemos também estar fortalecidos na graça. E aí o versículo 29 é muito interessante. Ele diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Amém? Então, fortalecido, irmão, quando você sofre por amor do Evangelho. Então você tem que ter muita cautela, muita preocupação, e estar fortalecido na graça do Senhor, para que possa resistir, inclusive sofrer por Jesus. Amém? É dessa forma. E por último, ele diz aí: está constante, né, no combate. Versículo 30 diz assim: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouviste, está em mim. Sempre combatendo. Paulo, ele chegou no Areópago, lá em Atenas. Ele chegou num dia de um grande evento religioso, supersticioso da época, e ele passa por Atenas, lá no Areópago, e ele diz o seguinte, lá em Atos capítulo 17, versículo, a partir do 23, ele diz o seguinte: passando eu e observando os objetos dos vossos cultos, achei um lugar também onde estava escrito: ao Deus desconhecido. E ele diz: esse que vocês adoram sem conhecer é verdadeiramente o que eu adoro conhecendo. É Ele que fez os céus e a terra. Ele não precisa ser servido por mão de homem. Ele de um só fez toda a raça humana. Sabe, irmãos, esse capítulo de Atos dos Apóstolos, ele me deixa apaixonado pela palavra de Deus. Então você deve viver essa realidade. Vai lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e lê esse texto, vislumbrando a cena de Paulo no Areópago, combatendo contra aquelas seitas, milhares e milhares de seitas que só na Índia, se talvez eles estivessem lá nessa época, com certeza estaria levando 30 mil ou milhões de deuses para aquele lugar. Imagine, e Paulo chegar no meio daquele povão todo e dizer dessa forma que ele adorava um Deus que aquele povo ainda não conhecia. Amém? É maravilhoso, meus queridos. Então está aí, meu querido, o Evangelho. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz: em quem vós também estáis, depois que ouviste a palavra do Evangelho, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E olha, meus amados, ele diz no versículo 14, o qual é o penhor da vossa herança, ou seja, da vida eterna em Cristo Jesus, para a redenção. Amém?
Que você possa ser essa pessoa que esteja envolvido com o Evangelho de Cristo, buscando, vivendo a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Amém? E possa crer. Se você ainda não conhece esse Evangelho da graça de Deus, renda-se agora, entregue-se a Jesus, porque Ele com certeza vai selar você com o Espírito Santo da promessa e nunca mais o inimigo pode tocar em você, na tua alma. Ele pode até te dar uma enfermidade, ele pode até tirar a tua vida, mas ele não pode levar você para o inferno, porque você está atrelado a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, se Deus é por nós, em capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus abençoe, tenha um bom dia na presença do Senhor. Transmita essa palavra a outro, renda-se a Jesus e compartilhe para que outros também possam participar da palavra da verdade. Deus abençoe.